Eu não sei qual é a tua motivação para ir aos céus, mas a minha motivação é o próprio Deus, é estar na presença de Deus. Eu não tenho medo desse mundo, eu não tenho medo do inferno, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, diz a palavra. Eu não sei o porquê ter medo, porque se Jesus ressuscitou, Ele nos deu esperança de que nós vamos viver com Ele. Então que possamos ser fortalecidos nessa esperança. Em Atos 23:6 diz assim: e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e a ressurreição dos mortos sou julgado. Então ele joga isso, né, como eu já tinha falado antes, que ele está sendo julgado por quê? Porque ele tinha esperança na ressurreição e os saduceus não. E no versículo 23:11 fala também, 23:11: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Então aqui o próprio Cristo fala com Paulo, dizendo assim, na noite seguinte, apresentando-se-lhe ao Senhor, disse: Paulo, tem ânimo. É isso que Jesus está falando para nós, irmãos. Tem ânimo. Como de mim testificasse em Jerusalém. Eu não sei aonde você tem testificado, eu não sei aonde é a sua Jerusalém, mas nós temos que estar testificando. Assim importa que testifique também em Roma. Então, quando ele não ia para Roma, ele podia acabar por ali, mas ele apela para o imperador, então ele teria que ser julgado em Roma. Por quê? Porque Jesus falou. Ele não precisava ter morrido ali, ele podia ter ficado em Jerusalém, mas o próprio Cristo fala que nós devemos pregar o Evangelho em Jerusalém, nas nossas circuncisões, na nossa circunvizinha, ali onde nós convivemos, e também testificar até Roma, ou como lá no começo, até os confins da terra, até nosso último suspiro, ainda que isso nos leve à morte, nós temos que pregar o Evangelho. Esse Evangelho que ele estava pregando de ressurreição, de renúncia, um Evangelho que transforma, que liberta, isso deve ser pregado, e não essas coisas que são pregadas por aí afora. A gente vê que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, está difícil ter que pregar para crente, né? Então, que podemos entender isso. No 24:15 fala assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Isso é ressurreição lá nos últimos dias, né? Dos justos e dos injustos. Mas quando Jesus morre, ressuscita, ele quebra isso. Por quê? Porque apesar de eles não crerem, era notório, porque a palavra diz que quando Jesus ressuscitou, outros santos em Jerusalém ressuscitaram também. Só porque Jesus ressuscitou, outros ressuscitaram. Por quê? Porque lá em João, isso eu queria para a conclusão, mas acho que vou passar para o pastor, a conclusão é isso. João, a gente leu lá no começo, João 20:31, é o finalzinho. Versículo de João: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Tudo isso foi escrito por isso. João fala que quando Jesus veio ali, se manifestou para eles, ele fez grandes prodígios, maravilhas, mas não está registrado, não foi registrado. Mas estes aqui, porém, que é todo o Evangelho de João, diz assim: porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Em seu nome. Então Jesus ressuscitou. Isso é impossível dizer que Jesus não ressuscitou, porque está tudo registrado. Isso faz parte da nossa salvação. Crer que Jesus veio, nasceu de uma virgem, viveu ali, morreu, ressuscitou, hoje está à destra de Deus Pai e voltará. Esse é o grande esperança nossa, né? Espero que tenha conseguido passar o que Deus propôs no meu coração. Maravilha. Né?
eu falei que tive a oportunidade da primeira lição, né? E a primeira lição já falava desse versículo, do 20:31, que nós possamos entender que Jesus é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. E nesse meio tempo, né? E aqui também no hebraico, o Aleph, o Tev, lá, a primeira e a última letra, irmãos, é muita coisa que o tempo, esse tempo cronos que nós lutamos, né, nos atrapalha. Mas haverá oportunidades onde nós possamos discorrer um pouco mais sobre esses assuntos que nos dão tanta alegria no coração. Eu passo para o pastor Ivan.